Irmãos, eu quero ler com vocês o Salmo 121. Eu acho que esse salmo contém uma imagem muito bonita, que eu acho que representa muito bem nós aqui e aquilo que nós somos nesse mundo. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, esse salmo, ele é o salmo do caminho do peregrino. O pastor Luciano já falou sobre ele aqui. Na realidade, eles são 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Eram salmos que o povo de Deus cantava por ocasião das grandes festas em Jerusalém. Eles saíam das suas vilas, dos seus povoados, das suas cidades, e iam peregrinando em direção a Jerusalém. E nessa peregrinação, eles então entoavam esses cânticos. São 15 salmos. E esse salmo, particularmente o Salmo 121, ele é o salmo do caminho do peregrino. O interessante é que, se há uma descrição mais verdadeira ao nosso respeito, é que somos peregrinos. Eu acho essa imagem, irmãos, muito bonita, muito poética, porque na realidade ela traduz algumas realidades que dizem respeito a mim e a você, talvez nesse culto tão significativo de início do ano, onde a gente está começando mais uma peregrinação, né? Mais uma jornada. O interessante é que esse salmo fala desse caminho do peregrino. E o ser peregrino, ele nos comunica algumas realidades muito bonitas que a Bíblia nos aponta. E principalmente esse salmo em particular. E é sobre isso rapidamente que eu quero discorrer com vocês aqui nessa noite tão singular. Quais são as realidades bíblicas do caminho do peregrino? Porque na realidade eu e você, impreterivelmente, nós somos peregrinos. E como eu disse, nós vamos agora iniciar uma nova peregrinação nesse ano, e que eu espero que seja uma jornada abençoada, amém? Para mim e para você. Pastor, quais são as realidades que a Bíblia aponta sobre o ser peregrino? Em primeiro lugar, irmãos, quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que ser peregrino é estar a caminho. Peregrino é aquele que está numa jornada. O peregrino é aquele que caminha, como por exemplo, lá em Lucas 24, quando diz que aqueles 2 discípulos cabisbaixos, por causa do ocorrido com Jesus em Jerusalém, eles estavam a caminho da aldeia de Emaús. Essa realidade é uma realidade bonita, irmãos, por quê? Porque ser peregrino é estar sempre numa jornada, é estar sempre num caminho. E principalmente essa jornada, para nós cristãos, é uma jornada de fé. E essa jornada, irmãos, quando a gente olha para esse salmo, a gente vê algumas particularidades dessa jornada, quando nós estamos a caminho. Primeiro, essa jornada é uma jornada difícil. O salmo começa assim, quer ver? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que o salmista começa o salmo desse jeito? Porque quando eles saíam das suas vilas, cidades e povoados em direção a Jerusalém, eles andavam pelos vales, e nos vales tinham os altos montes, e nesses montes ficavam os inimigos, à espreita. Então a ideia aqui do peregrino é o seguinte: nós estamos a caminho, nós estamos passando no vale e olhando para os montes, mas de onde me virá o socorro? Por quê? Porque os montes eram o local onde os inimigos se escondiam.
e espreitavam as pessoas para poder assaltar, roubar e retirar os bens dessas pessoas. Então o salmista começa dizendo o seguinte: olha, de onde me virá o socorro? Parece que está até subentendido assim, quer ver? De onde me virá o socorro dos meus inimigos? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa jornada que nós estamos, irmãos, a caminho, ela é uma jornada difícil. O texto fala: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Por quê? Porque quem já foi na Palestina, quem já teve a alegria de ter ido lá, como nós tivemos, a gente vê que as estradas da Palestina têm duas coisas. O que, pastor? Areia e pedra. E se você não tomar cuidado, quando você anda nessas estradas, você tropeça e cai. Olha, um perigo. Perigo do tropeço. Perigo da queda. A jornada, irmãos, do peregrino, ela é uma jornada difícil. Primeiro, tem inimigos. E como nós temos hoje inimigos do Evangelho, né? Como hoje, irmãos, a sociedade está se levantando, às vezes com uma certa fúria, contra Jesus e o seu bendito Evangelho. Temos o secularismo, o mundanismo, o relativismo, essas teorias extravagantes sobre o comportamento humano. Todas elas, irmãos, se levantam de forma muito dramática e intensa quanto a respeito de Jesus e do seu Evangelho. O caminho, a nossa jornada, deixa eu dizer uma coisa para você, não é fácil, ela é difícil. O texto fala: de dia não te molestará o sol. Por quê? Porque lá em Israel, irmãos, de dia é um calor horroroso. Lá você precisa visitar, por exemplo, a região de Israel num período fresco do inverno, porque você não aguenta no calor. Temperaturas altíssimas. Lá chega, meu pastor, a 50 graus. E o texto diz: de dia não te molestará o sol. Mas é porque o sol lá é causticante, ou seja, o caminho é difícil. Nós vamos ter intempéries nesse caminho. Mas o texto diz: nem de noite a lua. Por quê, pastor? Como é que lua molesta alguém? Só que aqui no original tem um termo aqui que na verdade não é de noite a lua, é o aluamento. O que significa isso, pastor? É um estar que o viajante que toma sol muito intenso de manhã e de noite a temperatura cai, o corpo dele é sujeito e a mente dele é um delírio. Então quando chega de noite, irmãos, eles ficam delirantes. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor guarda do sol e da lua. O texto diz que o Senhor te guardará de todo o mal. Sabe o que significa isso? Existe o mal espreitando a nossa jornada. Essa jornada, irmãos, não é uma jornada fácil. O texto diz que o estar a caminho é uma jornada difícil. Talvez nesse ano de 2023 a sua jornada tenha sido uma jornada difícil. Talvez você enfrentou problemas no casamento. Talvez você tenha enfrentado problemas financeiros. Talvez você tenha ficado desempregado. Talvez você tenha enfrentado uns exames esquisitos, que de repente descobriu algumas coisas esquisitas em você. Talvez nesse ano de 2023, muitos dos seus sonhos tenham se frustrado. É ou não é? Talvez nesse ano de 2023, você perdeu alguma coisa. Pastor, isso faz parte da vida cristã? Faz. Por quê? Porque o caminho do peregrino é um caminho difícil. Jesus nunca disse, irmãos, que o nosso caminho seria fácil. Pelo contrário. Ele disse que o caminho é apertado. E a porta é estreita. E são poucos os que acertam com ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: ser um cristão não é fácil, principalmente na sociedade de hoje.
Principalmente, irmãos, nessas vozes que se levantam contra, é um caminho difícil. Tem inimigos, tem circunstâncias austeras, auspiciosas, circunstâncias difíceis, onde nós caminhamos muitas vezes com dificuldade. A primeira grande realidade do peregrino é que o peregrino está a caminho, e nessa jornada de fé, essa jornada é difícil, irmãos. Nós enfrentamos lutas, ou não? Como diz o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve aos Coríntios, lutas por fora, temores por dentro. Você ser um cristão, irmãos, não é você ser imune ou blindado das circunstâncias desse mundo difíceis, não. Jesus já disse que o caminho nosso é um caminho difícil. Não é um caminho fácil. Para muitos, o não ser cristão parece que é mais fácil do que ser cristão. Não é? Porque a gente sabe, irmãos, que para seguir a Cristo, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, não vai? Ou não? E às vezes, irmãos, essa renúncia dói, né? Dói. Às vezes você vai ter que renunciar ao amor próprio. Dói. Às vezes você vai ter que renunciar a uma coisa que a sua alma anseia, mas que o Senhor aborrece. Dói. Talvez você vai ter que estender a mão para uma pessoa que não merece. Dói. Talvez você vai ter que perdoar uma pessoa que não merece o seu perdão. Dói. Talvez você vai ter que dizer não para o pecado. Dói. Saiba dessa realidade. O peregrino é aquele que está a caminho. E esse caminho de fé, em primeiro lugar, é um caminho difícil, viu? Jesus não te chamou para viver o céu na terra. O céu, como diz o Dr. Billy Graham, é num outro lugar. Não vai na conversa desses pregadores que querem enlevar, enlaçar o seu coração para você sempre se sentir bem, dizendo que você vai conquistar, vai ganhar, vai adquirir tudo aquilo que sua alma quer, porque isso é mentira. Mentira. Isso não é verdade. A gente enfrenta lutas, irmãos, dificuldades. E talvez nesse ano de 2023 você enfrentou algumas delas. Ou não? Mas olha, fique tranquilo, sabe por quê? Porque a tônica, a ênfase desse salmo, dessa primeira realidade do estar a caminho, não são as dificuldades, porque o texto diz que em todas elas o Senhor nos guarda, amém? Sabe quantas vezes aparece essa palavra guarda nesse salmo? 8 vezes. Por quê, pastor? Porque a ênfase desse salmo não são nos caminhos difíceis que o peregrino enfrenta, mas no Deus que está sempre com ele nesses caminhos difíceis, amém? É isso que o texto comunica para nós, irmãos. O caminho do peregrino, esse estar a caminho, é um caminho difícil, mas a grande verdade do texto, que Deus quer que nós nos apropriemos dele, é que ele é um caminho guardado por Deus, amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vem de algum lugar. Mas de quem? Do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Sabe o que significa isso? A gente pode até vacilar e cair, mas o nosso Deus é poderoso para nos levantar, amém? Ele não permitirá que o sol, queime sobre você, e nem de noite a lua. O texto diz que ele te guardará de todo o mal. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe o que significa isso, irmãos? O caminho do peregrino é difícil, mas ele é um caminho guardado pelo Senhor, amém? E ele não é fácil, mas ele é seguro. O difícil, irmãos, e o pior de tudo, é quando você anda por esse caminho só. Eu gosto muito de Eclesiastes 4:9, eu acho que nesse final do ano eu até preguei. Em algum lugar aí, em alguma empresa, em algum lugar que me convidaram, eu preguei Eclesiastes 4:9, porque o texto de Eclesiastes 4:9 mostra a importância da gente ter alguém junto com a gente, né? Ele diz assim, é melhor serem 2 do que 1.
E aí ele discorre um monte de benefícios de ser melhor dois do que um. A grande bênção desse salmo é que o caminho do cristão é um caminho difícil, mas nós não estamos sós. É isso, irmãos, que nos enche de paz e de alegria. Nós não estamos sós, existe alguém que nos guarda em todo o tempo. Amém? E certamente você experimentou isso no ano de 2023, não experimentou? Tem um livramento abençoado de Deus aí na sua vida? Tem gente que experimentou isso agora, hein? Uns 3 dias atrás. Um livramento extraordinário de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho é difícil, mas ele é um caminho guardado pelo Senhor. Se nós cairmos, Ele nos levanta. Se os inimigos nos espreitam, Ele os vence. Se o sol e as intempéries teimam em nos desanimar, Ele nos guarda contra todas essas circunstâncias. Para quê, pastor? Para a gente sempre estar a caminho. O que você não pode é parar. O que você não pode, querido, é depor as armas. O que você não pode é achar que tudo acabou. Não, irmãos. O peregrino tem essa realidade linda da gente compreender que nós estamos a caminho. Portanto, começou 2024, amém? Estamos juntos caminhando, amém? Caminhando juntos. O caminho é difícil? É, pastor. Mas ele é um caminho sempre guardado pelo Senhor. Nós nunca viajamos sós. Louvado seja Deus. Cristo é aquele que está sempre conosco. Amém? Você conhece aquele texto dos discípulos no caminho de Emaús, não conhece? Cabisbaixos, tristes, amargurados, deprimidos, olhando para baixo. E aí de repente um homem estranho aparece no meio deles e faz a eles uma pergunta. Escuta aqui, por que vocês estão assim? E eles então olham para aquele homem com os olhos meio turvados, com os olhos meio enevoados, e falam: escuta, você será que é o único em Jerusalém que não sabe das notícias? Como eles fizeram a Jesus, o profeta, mataram ele, hoje é o 3º dia, e ó, o sonho, como diz John Lennon, né, acabou. E aí Jesus então, irmãos, é bonito que Jesus não passa uma descompostura, Ele não zanga com eles, Ele não fica bravo, Ele não chama atenção. A primeira coisa que Jesus faz, o que é? Caminha com eles. É muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque Jerusalém a Emaús, meu presbítero, são 13 quilômetros. Sabe o que Jesus faz, querido? Jesus peregrina conosco, aleluia, amém. Jesus é aquele que está sempre conosco, mesmo que você não o reconheça, como eles não reconheceram. E ele caminhou com ele os 13 quilômetros, ensinando aqueles homens tudo que a respeito dele constava nas Escrituras. E lá no final da jornada, quando eles chegam na aldeia de Emaús, ele convida aquele estranho. Que homem estranho! Quando ele entra dentro de casa, o convite é bonito, o convite diz assim: fica conosco, o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles, e quando eles entram e sentam na mesa para tomar um cafezinho, um pão de queijo, uma broinha de fubá, a Bíblia diz que Jesus então se interpõe ao dono da casa, e ele faz as vezes do dono da casa, e ele parte o pão. Quando ele parte o pão, irmãos, os olhos dos discípulos se abrem, e eles atentam para aquele homem estranho, que caminhou com eles 13 quilômetros sem eles conhecerem, e eles dizem um para os outros: é o Senhor! Mas nessa hora, ele desapareceu. E aí tem um comentário, irmãos, muito bonito entre eles, diz assim: olha, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Ah, irmãos, o caminho é difícil, mas se Jesus está presente, nós temos coragem, amém? Se Jesus está presente, nós temos a sua palavra.
Se Jesus está presente, o nosso coração é um coração em chamas. Amém? Pastor, o que o ser peregrino nos comunica? Primeiro, nos comunica estar a caminho. Mas ser um peregrino, também é experimentar a segunda realidade que essa palavra simboliza, é que ser um peregrino é experimentar o desapego. Irmãos, o desapego. Ser um peregrino significa que nós estamos sempre de passagem. Ser um peregrino significa que nós não temos, como Paulo diz, morada certa, embora nós tenhamos. Ser um peregrino, irmão, significa que o ser é mais importante do que o ter. E quando nós temos, é como se não tivéssemos, entende? Não sei se você entendeu bem isso. O ser é mais importante do que ter, e o ter é como se nós não tivéssemos. O que significa isso, pastor? Ter é pecado? Não. Pecado é você colocar os olhos no ter. Pecado é você achar que aquilo ali é tudo que você tem. Pecado é quando a sua vida enclausura ao redor do ter, e você então estaciona na vida porque você só quer ter. Não, o peregrino, a figura do peregrino não é a figura do ter. A figura do peregrino é a figura do ser. É poético, bonito. E quando nós temos, é como se não tivéssemos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não é pecado, né? Como eu disse. Aliás, ter as coisas é uma bênção, irmãos, uma bênção mesmo. Alguém fez uma viagem, trouxe esse blazer para mim de presente. Olha que coisa. Não, pastor, agora eu não me preocupo com ser, não quero não. Vou jogar fora ou dar para os outros. Não, irmãos, não é nada disso. Ser peregrino significa experimentar o desapego no sentido de eu tenho alguma coisa, mas é como se eu não tivesse. Ou seja, isso aqui é muito bom, mas tem coisa melhor. O perigo, irmãos, é quando a gente coloca nas coisas aquilo que é o melhor e que Deus tem colocado nas nossas mãos como algo muito superior àquilo que Deus nos tem dado. Calvino diz uma coisa interessante nas Institutas: cuide do seu coração, porque ele é uma fábrica de ídolos. E um dos ídolos que teimam em crescer, lançar raízes dentro de você, é o ter, viu? Cuidado. Tenha como se não tivesse. Essa é a segunda realidade que eu queria compartilhar com vocês, que a palavra peregrino e essa verdade nos comunica. É a experiência do desapego. O peregrino tem que ser como um grão de trigo. O peregrino tem que ser aquela pessoa que vive nesse mundo, estar sempre a caminho numa jornada, entendendo que esse mundo não é o lugar dele, amém? Entendendo, querido, que tudo que Deus nos dá aqui é para que sejamos mordomos dele. E o nosso coração não seja apegado a essas coisas. Tem tanta gente, irmãos, apegada a tanta coisa, viu? E eu acho que é por isso que você está sofrendo desse jeito. Pegado demais. Pegado demais às coisas. E aí a gente sofre, não sofre? A gente se angustia, a gente se amargura. A gente fica desesperado quando perde. Por que você fica desesperado quando perde? Porque você está amando demais. Então, querido, não é pecado a gente ter. O peregrino não é pecado ele ter. Mas tome cuidado para que o seu coração não esteja no que você tem. Porque o peregrino não comunica essa realidade. O peregrino é aquele homem livre, amém? É aquele homem desapegado, irmãos. É como o trigo, que à medida que o tempo passa, as raízes dele vão se levantando da terra, e ele vai ficando bem superficial. Para quê? Para quando vier o ceifeiro, passe a mão no trigo, ele arranque com facilidade. Esse é o peregrino. Outro dia eu estava conversando com um irmão dessa igreja, ano passado. Agora eu posso falar assim, né? Ano passado, olha que chique.
semana retrasada, eu virei para ela e fiz um comentário assim, quer ver? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, à medida que eu vou envelhecendo, à medida que eu vou ficando mais velho, Deus está colocando no meu coração um desejo, viu, meu pastor, de restringir um monte de coisa na minha vida, de eu ficar só com poucas coisas, as coisas que realmente valem a pena. Não é? Quando a gente é mais jovem, a gente quer abraçar o mundo. Quando a gente é mais jovem, a gente senta no self-service e mistura feijoada com lasanha, com bife a cavalo, com frango passarinho, com arroz à grega, com batata frita, com carne ao molho madeira, com feijão tropeiro, põe lá uma coxinha. Irmãos, o negócio vira uma lambança. E você vê aquele prato multicolorido, de múltiplas coisas. A Mariana fica até doente quando eu falo isso aqui, não é? Ela sabe por quê, não é porque ela é nutricionista, é toda certinha, né, Mari? Aí, irmãos, eu vejo que quando a gente é jovem é isso, a gente acumula, a gente quer ter, a gente absorve, a gente quer fazer, a gente tem uma coisa, quer outra, faz outra coisa, e a juventude é assim. Aí, irmãos, sabe o que pastor já está acontecendo comigo? Eu estou ao contrário. Eu acho que à medida que eu vou ficando velho, irmãos, eu preciso olhar para a minha vida e ver o que está entulhando a minha vida demais, porque não vale mais a pena eu ficar com muita coisa. Porque às vezes o essencial você está julgando de lado. E a ideia do peregrino é isso. O peregrino, irmãos, é desapegado. O peregrino tem como se não tivesse. O peregrino diminui ao invés de aumentar. O peregrino tem a bagagem leve. Entende o que é uma bagagem leve? Não, mulher não entende não. Homem mais ou menos. Bagagem leve, querido, é você estar a caminho, livre, leve. De quê, pastor? Do peso. Peso de quê, pastor? De coisas. Coisa demais, irmãos. O pobre do menino não tem agenda para brincar. Porque ele tem judô, ele tem karatê, ele tem não sei o quê, ele tem aula de inglês, de francês, de japonês, de italiano. Às 5 horas ele tem mais o quê? O menino chega em casa, não consegue nem brincar mais, porque ele tem 1001 coisa. Ah, pastor, mas ele é jovem, precisa aprender rápido, né? Mas cuidado, querido, ser peregrino não significa isso não. Ser peregrino significa você cultivar o que é essencial, amém? E começar a cortar aquilo que é periférico. Quem sabe, eu vou te dar uma dica nesse ano de 2024, eu vou fazer uma pregação completamente ao contrário do que muito pastor faz. Não, conquiste, adquira. A minha é o contrário, corte. Tire. Jogue fora, desacumule o que está entulhando a sua alma e está te trazendo desgosto. Esse é o peregrino. Bagagem leve, meu pastor. Malinha pequena. Eu fui com a minha Tereza em Buenos Aires, né, minha Tereza? Na volta de Buenos Aires, a Tereza tem uma mala que cabe eu e mais alguém na mala. A mala veio com defeito. Quebraram a mala na viagem. Quando a mala chegou, a Tereza é toda bacana, certinha, fez o registro, tudo, foi lá no guichê, mostrou a mala. Se fosse por mim, irmãos, eu já tinha vindo embora, largado o trem quebrado daquele jeito. Mas a Tereza é mais prudente do que eu. E aí fizemos a queixa, ganhamos uma nova mala, né, meu bem? Chegou a mala nossa. Ó, Tereza é gente boa. Pode encostar nela que ela vai sustância para te dar umas dicas boas. Demorou. Nós fomos quando lá em Buenos Aires? Foi, sei lá, foi lá atrás. Chegou a mala lá em casa. Na hora que eu olhei a mala, ela deve ser mais ou menos 1/5 da mala que quebrou. Veio um trocinho desse tamanhozinho, dessa finura. Na hora que eu olhei a mala, eu falei, oh, aleluia, a mala do peregrino. Está vendo? Deus ensina a gente, pastor, até com isso. Eu acho que Deus quer falar comigo assim, pastor Luciano, menos. Tereza, captou a mensagem? Pastor, quais são as realidades que o peregrino nos comunica? Primeiro, nós estamos a caminho, e 2024 é mais um ano para a gente caminhar junto, amém? Segundo, nos comunica desapego. Quem sabe esse ano você corte alguma coisa que está te atrapalhando. Deixa o seu filho ser criança, pelo amor de Deus.
Deixa ele brincar, sujar a mão, comer terra. Deixa ele ser criança sem tantos afazeres. Sabe por quê? Porque ele vai chegar a uma idade que ele vai ter muitos afazeres. Mas louvado seja Deus que ele vai chegar numa outra que eu estou chegando, que ele vai começar a tirar para ter o que é essencial, amém? Em último lugar eu termino. A terceira e última realidade que essa descrição do peregrino nos comunica de forma tão fascinante é que ser um peregrino é ter um destino. A gente acha que peregrino é você ser uma pessoa a ermo, né? Que caminha sem direção, que não tem um propósito. A gente acha que o peregrino é aquele cara igual o Forrest Gump, quando ele sai correndo, viu aquele filme? E ele sai igual um doido, correndo, não sabe para onde, não sabe para quê. O sujeito sai correndo, até aquele dia que ele resolve parar. Não, irmãos, a ideia do peregrino na Bíblia não é essa ideia de você ser uma pessoa que não tem propósito, não ter destino, não tem alvo. Não, querido. A ideia do peregrino significa que o peregrino, ele tem um destino, ele tem um propósito. Se você olhar para o Salmo 121, você vai ver que é o Salmo do peregrino enquanto ele está a caminho. Mas se você olhar para o Salmo 122, ele chegou. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu não caminho e não estou peregrinando a ermo nesse mundo, não. Eu sei muito bem para onde eu vou, amém? Você sabe? Tem gente que não sabe não, irmãos. Tem gente que não encontrou até hoje um propósito na vida. Tem gente que está até hoje sentado nos bancos da nossa igreja que não vê sentido na vida dela. Está correndo para lá e para cá e não sabe para onde vai, irmãos. Está desnorteado. Está perdido. Não, irmãos, peregrino não é isso não. Ser peregrino significa ter um destino, ter um propósito abençoado. O Salmo 122 é muito claro. O peregrino vai em direção à casa do Senhor, amém? O nosso destino, irmãos, é estar com Cristo. O nosso destino é o novo céus e nova terra. O nosso destino é a vida eterna que Jesus prometeu para mim e para você. Nós temos um alvo. O apóstolo Paulo, irmãos, diz isso em Filipenses. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ó. Tem alguma coisa em 2023 que você está carregando na bagagem aí? Joga fora no lixo. Não tem uma música assim? Joga fora, querido. Olha o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu estou a caminho, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós somos peregrinos, amém? Nós estamos a caminho. A jornada é fácil? A jornada é difícil, às vezes mais difícil do que outras vezes, mas ela é uma jornada sempre amparada pela presença do Senhor. Ele sempre nos guarda, amém? Ele nos guarda e Ele vai nos guardar até aquele dia, amém? Segundo, se você é um peregrino, desapega, meu filho. Para de achar que as coisas são suas. Você já viu aquele negócio que o cara chega e diz, não, isso aqui é meu. Não, irmãos, não é nada meu não, é nosso. É tudo nosso. Aliás, é tudo de Deus, amém? Nós somos mordomos, só estão tomando conta. Até o meu filho não é meu. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Se até os meus filhos não são meus, quanto mais as coisas que eu tenho nesse mundo. Portanto, querido, se você é um peregrino, quem sabe, entra nesse ano de 2023 com menos coisas. Não mais. Menos. E terceiro, o peregrino, ele tem um destino certo. Nós todos estamos a caminho. Nós todos temos um alvo. Nós todos corremos atrás de uma pátria celestial. Nós todos ansiamos por essa bênção muito grande de nós conhecermos como somos conhecidos. Nós não corremos a ermo. Nós não estamos aí desnorteados. A vida da gente tem um sentido. A nossa vida tem um propósito.
Eu sei muito bem para onde eu vou. Eu quero ir para os braços do meu Senhor. Eu quero ser aprovado por Ele. Eu quero receber das mãos dEle a coroa da vitória. Eu quero entrar nos novos céus e na nova terra. Eu quero ver a cidade celestial. Eu quero ver Jesus. Eu tenho um propósito na minha vida. Esse é o peregrino. Ele sabe para onde vai. Amém? Feliz 2024. E lembre-se, seja sempre um peregrino. Todos nós, irmãos. Todos nós somos peregrinos. E eu tenho certeza, viu, que a sua vida vai ser uma vida mais leve, uma vida de mais significado, uma vida mais profunda com Deus, uma vida mais aberta para as coisas de Deus. E acima de tudo, uma vida que percebe todas as nuances no caminho, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Amém?